Olá galera, tudo bem? Sou eu, Sandro, corredor do canal do YouTube Sandro PSI. Tudo bem galera? Estou aqui hoje, como eu prometi. Hoje eu não estou na rua, né? Não estou na pista. Estou aqui para gravar esse vídeo para vocês, com o intuito de falar um pouco sobre a minha história, falar sobre as conquistas. Estou aqui em cima da mesa. Eu tive aqui que distribuir algumas coisas aqui. Eu vou estar mostrando para vocês as medalhas, né, as conquistas, algo que foi assim bem importante, né, para minha vida, né? Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui foi em 2003. Foi a primeira corrida, gente. Primeira corrida, primeira vez que eu entrei para essa questão aí, essa coisa de correr, né? Então isso aqui foi em dia 20 de janeiro de 2003. Muita gente não era nem nascido, né? Mas eu já estava na pista, já estava correndo aí. Estava correndo atrás aí. Tá aqui a medalhinha da corrida de São Sebastião, né? Que foi tinha até alguns patrocínios aqui, era Losango, o Jornal Dia, deixa eu ver aqui, a Prefeitura do Rio, a Telefônica Celular, nem existe mais essa operadora, Telefônica Celular. Tá aqui, ó, essa criança aqui, deixa eu ver se dá pra vocês, ver se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Deixa eu ver se consigo colocar aqui direitinho. Aí. Corrida de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é o 20 de janeiro, que é o aniversário da cidade, né? São Sebastião. Deixa eu ver se consegue aqui a câmera localizar melhor. Tá aí, ó. Essa foi a primeira de muitas conquistas. Aí eu, quando eu comecei a correr, como eu comentei com vocês, eu não tinha conhecimento nenhum de preparo, de tênis, né? Eu lembro que na época, quando eu comecei a treinar, eu aqui numa pista perto de casa, né, que é a Rua da Caminhada, e ela tem uma extensão de 2,2 km. E eu não sabia como correr. Foi muito engraçado porque não tinha ideia de tênis, não tinha ideia de correr nem nada. Estava acostumado a jogar futebol, então eu achei que era a mesma coisa. Foi engraçado que eu fui para a pista, botei um tênis, coloquei uma meia e fui. Só que o tênis que eu estava usando era um tênis de futebol de salão, gente. Olha só que coisa. Aí eu fui, cheguei lá e fui correndo igual um doido, não sabia nem o que fazer. As passadas eram totalmente desordenadas e tudo mais. E corri aí uns 500 metros, já estava com palma de língua para fora, porque eu não sabia, não tinha essa questão, não tinha conversado com ninguém. Na época não tinha o YouTube, não tinha Google, né, para que você pudesse se orientar. Eu também não tinha conhecimento, não conhecia ninguém. Mas eu conversando com um colega de trabalho na época, eu falei para ele que estava querendo treinar e tal. Aí ele falou assim, olha, eu gosto de correr também, né? Aí eu falei, qual o tênis que você usa? Aí ele falou, na época era um Rainha. Aí eu falei, é mesmo? Ele, tem que ter solado macio e tal. Aí eu fui numa loja, cheguei lá, aí comentei, disse que queria correr e expliquei, né, que eu estava começando a treinar e tal. O vendedor veio e falou assim, ó, temos esses tênis aqui. Ele me mostrou um tênis Rainha na época com um amortecedor, né, que é uma borrachinha. Eu nem tenho mais, eu não mostrava para vocês. E ele amortece, né, o impacto, porque a parte de trás do pé, né, solado, é a parte onde ele mais sofre o impacto. Por isso que você precisa colocar um tênis macio, porque aquela parte de trás do calcanhar é onde que você vai ter o impacto ali, né, onde o seu peso, o corpo vai dar aquela sacudida. Então, se não tiver ali, você pode dar mau jeito na coluna. Tanto que eu cheguei em casa com a dor na coluna, a coluna ardendo de tanto que eu estava correndo, um tênis duro, né, com solado duro, que é futebol de salão. Então eu não tinha muita experiência. Então, conversando com esse amigo, ele me deu essa dica, eu fui na loja e comprei. Por sorte, nessa mesma loja, eu conversando com o vendedor, ele falou
sobre essa corrida de São Sebastião, que era dia 20 de janeiro. Eu comecei a ficar esperto, procurei informações nas lojas, né? E fui indicado na época que estaria fazendo a inscrição na loja Pé do Atleta. Pé do Atleta. Eu nem sei se tem mais essa loja. Eu acredito que se tiver, né, bem pouco. E eu fui nessa loja, cheguei lá, pedi informações, eles falaram que tinha que ser numa loja de um shopping. Aí eu tive nessa loja do shopping, cheguei lá realmente, né, tava fazendo a inscrição, eu fiz a inscrição, né, que era pro dia 20 de janeiro de 2003. Aí eu comecei a treinar, aí corria 100 metros, dava aquela descansada, comecei a fazer exercício, eu comecei a aplicar, na verdade eu comecei a aplicar mesmos exercícios que eu fazia quando eu jogava bola, né? Aquecimento, alongamento. Comecei a alongar, comecei a aquecer, fazendo da mesma forma como eu fazia quando eu ia jogar. E começou a dar certo. Aí, quando eu tive a oportunidade, quando chegou próximo da corrida, eu já estava treinando, peguei a inscrição, né? Teve a data de pegar a inscrição, e o kit você pegaria no dia da corrida. Tinha que chegar 1 hora de antecedência para que você viesse a pegar o kit. E eu tive lá no local, né? Foi ali no aterro do Flamengo, né? Onde a gente pegaria o kit. Chegamos lá 1 hora de antecedência. Na época, muitos brindes, né? As corridas eram bem legais porque eles distribuíam muito brinde. Na época, que essa operadora da Telefônica, né? Então foi brinde assim à vontade, camisa, garrafa, squash, né? Boné e muita coisa legal. E uma sacola, né, para colocar as coisas. Aí chegamos cedo, peguei lá o kit, o número, né, para você colocar na camisa, tem o número de identificação. Ali eu peguei o número de identificação, já coloquei, tem tipo uns alfinetes, né, um alfinetezinho para você colocar. A gente prende ali os alfinetes no número, né, para você ser identificado, para saber a sua colocação. Na época não tinha chip, hoje tem chip eletrônico e tudo, mas na época a corrida não tinha chip ainda, né, marcação. E aí sim, a corrida começou por volta de 8 horas da manhã, né? Então assim, a gente se posicionou ali, aí tinha o pessoal fazendo um aquecimento, eu comecei a olhar e vi como é que era o aquecimento, vi que era diferente de como a gente fazia quando ia jogar bola. Eu comecei a aprender algumas coisas. Aí você conversa com um, conversa com o outro, começa a fazer amizade. Aí quando começou a corrida, 8 horas, eu comecei naquele ritmo e tal, né? Tava treinando e eu comecei a observar as pessoas, como é que era, se corria de boca aberta, se corria de boca fechada, da forma que balançava os braços, né? Que mexia os braços e tal. E assim você vai pegando dica. Então assim, foi bem legal essa corrida, né? 10 quilômetros, né? Que é a corrida, né? 10 quilômetros. Na época eu fiz foi em 45 minutos, né? 45 minutos eu terminei essa prova e peguei a medalha. Então foi uma coisa assim bem legal. Quando eu peguei a medalha, foi bem especial. Eu falei, poxa, minha primeira medalha. E você começa a ficar incentivado, começa a ficar animado, né? Tá aqui mais uma vez a medalha, aqui vocês dão uma olhadinha. Aqui, medalha aí. Então assim, foi bem legal. E aí na própria, quando termina a prova, sempre tem eventos. Então assim, foi aí que eu comecei a me inteirar com as corridas, porque aí começou a distribuir panfletos com informativos das datas das corridas. E ali tinha várias equipes, aí você já começa, eu fiquei ali olhando, me inteirando, né? Porque eu queria entrar nesse mundo de corrida, de atletismo. Então eu comecei aí, conversei com um, conversei com o outro. Aí descobri que tinha equipes que já estavam acostumadas a correr, aí eu já colei do lado, comecei a perguntar, né, das equipes, né, e sabendo, tinha equipes que tinham até o calendário das corridas do ano, né, que aí eu sabia todas as datas das corridas, né, e aí eu comecei a participar dessas corridas, né, então foi assim, foi bem legal, né, comecei a estar ali naquele mundo, né, de corridas. Então assim, foi bem legal, bem interessante. E eu comecei a treinar mais, comecei a me aplicar mais. E nesse tempo eu conheci um corredor, né, um rapaz
O Aurélio foi um cara assim muito bacana, né, que apareceu, que Deus colocou assim no meu caminho. Foi um cara muito um amigo, sabe? E por coincidência ele trabalhava próximo de onde eu trabalhava também. Então a gente sempre se encontrava, às vezes na hora do almoço, batia papo, e ele estava sempre me informando: ó, Sam, tem corrida aí na data tal, participe. E aí, às vezes ele chegava a fazer até inscrição para mim: ó, Sam, fiz a inscrição e tal, depois você me dá o dinheiro. E foi bem legal. No ano de 2003, né, teve outras corridas também que eu participei. Tem muita medalha aqui, mas depois eu até separo as medalhas por data para poder mostrar para vocês, porque são muitas medalhas e a gente tem que organizar direitinho. Está um pouco aqui meio desorganizado, mas foram muitas medalhas. Eu queria mostrar essa, porque foi a primeira, foi o pontapé inicial, né? Medalha, a primeira medalha. Então essa é a primeira medalha, que é que você não esquece, né? A primeira corrida, você não esquece. Então eu queria participar isso com vocês aí. E foi assim, gente, que eu comecei. Então em 2003 eu participei de algumas provas, né? Não foram assim, não foram muitas provas, né? Porque assim, alguns calendários eu acabei perdendo, né? Assim, quando estava muito em cima, não dava tempo de fazer inscrição, porque as inscrições se encerravam. Então foi assim, foi bem legal. No ano seguinte, em 2004, que foi o ano que eu me apliquei mais. Já tenho muitas medalhas do ano de 2004. Né? Teve corrida de Copacabana também, foi uma corrida bem top também. Uma corrida de 6 km, foi uma corrida rápida. Geralmente as corridas de 5 km, de 6 km, são corridas muito rápidas. Você, quando você já começa a aquecer, já está quase chegando. E tem aquela galera que já está bem mais avançada, né? Quando dá a largada, você, nos primeiros 50 metros, você até consegue ficar do lado deles, mas depois não dá, gente. Teve uma corrida, foi muito engraçado. Teve uma corrida que era todo mundo junto. Porque tem assim, as corridas oficiais, como é que funciona? Tem o pelotão de elite, né, que são aqueles corredores que tem os patrocinadores, então eles ficam um pouco afastados do povão, da massa. Então eles ficam a 50 metros, até 100 metros distante. Então tem aquela galera que é o pelotão de elite, que é a galera que são os patrocinadores, a galera que aparece muito na mídia. E tem o povão, gente como a gente, que fica ali atrás, no meio daquela massa bruta ali, empurra e tal. Né? Outra dica também que eu deixo para vocês é que, se vocês forem participar de alguma corrida, não fica muito no meio, procura ficar nas pontas, né? Ficar nas pontas, até mesmo depois da largada, quando começar a separar, aí você pode até partir para o meio, mas na largada procura ficar nas pontas, não fica no meio não, porque alguém vai pisar no seu calcanhar, se pisar no teu calcanhar te machucar, acabou a corrida para você. Então por isso que eu nunca fiquei muito no meio, eu sempre ficava nas pontas, porque nas pontas qualquer coisa você saía, né? Sair do meio daquela confusão toda, porque tem sempre uns que estão ali atrás e querem empurrar. É a galera que está te empurrando ali. Então se você der mole, o cara pisa no teu calcanhar e te machuca. Aí, então nem que não te machuca, mas tira seu tênis do teu pé, você tem que parar para colocar o tênis, quer dizer, você já está perdendo, tem aquela galera que já vai te passando. Então assim, procura ficar sempre nas pontas, ali você consegue driblar um, driblar outro. Quando vê, você consegue se safar, né? E nessa corrida foi muito legal porque eu falei: não, agora que tá todo mundo junto, eu vou para dentro. Gente, não dá mesmo. Os caras correm muito, sabe? Os caras esticam. Eu tentei, eu só sei que os primeiros 200, 300 metros eu até tava junto com eles, mas depois não dá para aguentar não. Os caras são muito rápidos, muito rápidos. Eles avançavam de uma forma que não tinha como você acompanhar eles, né? E eu vi que não dava, falei: não, então tem que ir no meu ritmo. Comecei a diminuir, aí fui no meu ritmo, na minha passada. Na época eu tava bem, corria bem, meu pace na época era de 3,50, 3,30. Eu voava, corria, eu voava. Hoje eu faço na média de 5,45, 5,50, né? 5,30 ali já lutando, né? E então assim, mas na época eu cheguei a fazer
3,30, 3,40, tava voando. Imagina você fazer 3 minutos e 30 por quilômetro, gente. É muita rapidez, não é verdade? Agora tu imagina um camarada fazer 2,80 por quilômetro. Você imagina um cara correr 2 minutos, 2 minutos e 80 segundos por quilômetro. Imagina, você imagina 1 quilômetro, são 1.000 metros, o cara fazer em 2 minutos e 80 minutos, 2 minutos e 80 segundos. Imagina isso, você consegue imaginar a rapidez que esse cara vai estar. E tem gente que corre assim, tem gente que corre 2,80, 3, o cara leva 3 minutos, correu quilômetro por 3 minutos. Ou seja, o cara, vamos botar aí que o cara faça 5 minutos, 2 quilômetros em 5 minutos, 2 quilômetros em 4 minutos e meio, vamos dizer assim. Você fala, caramba, o cara fazer 2 quilômetros, são 2.000 metros, é chão. O cara fazer isso aí em 5 minutos, em 4 minutos e meio, você vê que, quer dizer, enquanto eu tô correndo 1 quilômetro, em 4,40, aliás, eu tô correndo 1 quilômetro, né, na média de 5,45, o cara já correu 2 quilômetros na minha frente. É muita coisa. Mas é assim, né, são os camaradas que são bem aplicados, né. Eu mesmo na época, eu estava bem novo quando eu comecei a correr, eu estava com 34 para 35 anos quando eu comecei a correr, né. Então assim, já trabalhava, acordava muito cedo, então a condição física era boa, mas nem tanto. Agora esses caras, a vida deles é só correr. Então o cara dorme cedo, tem uma alimentação diferenciada do que a nossa, não come qualquer coisa, então tá sempre treinando, tem à disposição uma equipe sempre para dar ali um suporte a eles, né? Tem um nutricionista, então assim, são pessoas que tá sempre cercada, tá sempre assessorada, não pode chegar na festa e sair comendo doce, tomando refrigerante, refrigerante nem pensar, só coisa natural. Então assim, para quem quer começar a se aplicar, tem que abrir mão de algumas coisas. Eu na época, eu gostava de beber, né, dormir à tarde. Então assim, eu comecei a perceber que isso estava me atrapalhando, então eu comecei a abrir mão da bebida, do álcool, do refrigerante também comecei a diminuir, das gorduras, comida gordurosa, fritura, e comecei só no natural, muita fruta, bebendo água, muita água, que é importante você hidratar seu corpo. Uma outra dica, quando você for correr ou fazer um treinamento, você acorda sempre 1h30 antes, beba muita água, beba bastante água para o seu corpo já hidratar. E se alimente sempre 1 hora antes de você fazer qualquer tipo de exercício ou você for participar de qualquer prova. Sempre você se alimentar 1 hora antes, né? O seu corpo também ter o processo de digestão e não te incomodar. Porque imagina você beber água e sair correndo, vai começar aquilo sacudir lá dentro, com certeza vai te atrapalhar. Então você procura sempre acordar umas 2 horas ou 1h30 antes, faça uma alimentação bem leve. É bom você comer muito carboidrato, potássio. Você pode comer pão, bastante pão, leite, nem pensar, leite sai fora do leite, porque o leite vai te atrapalhar, vai te dar um probleminha aí. Então pão, você pode tomar um suco bem leve, né, uma torradinha, você pode comer banana, você pode comer um mamão, um cerealzinho, uma barra de cereal é bom. Mel, que é muito bom, que mel tem bastante glicose, energia, você perde muita glicose na corrida, então você precisa repor, né? Muitas câimbras que surgem por conta da perda de glicose, então o seu corpo ele começa a perder glicose, então ele começa a buscar nas fontes, então vai lá nas suas pernas, vai onde tem muita quantidade de músculo, onde tem músculo tem muita glicose, então ele começa a puxar naquela área, então por isso que às vezes as pessoas sentem muita cãibra nas pernas, na panturrilha, às vezes nos braços começa a dolorir, né? Então você pega assim uma corrida de 20 km, 21 km, uma meia maratona, você vai sair esgotado, então você precisa estar bem alimentado, você precisa estar bem energizado, e se você pegar uma maratona então, aí que você precisa estar bem mesmo, porque na corrida você só vai beber água, só água, de vez em quando ele já até distribui um gel, né, que tem um açúcar, mas você precisa de uma primeira alimentação.
Você não pode correr 42 metros a poder de água e só aquele gel, né? Então você precisa estar bem alimentado. Então são essas questões que você precisa ficar esperto. Então, gente, é isso. Então, eu vou estar gravando mais outros vídeos e vou estar mostrando. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre as corridas maiores, né? As meia maratona, vou estar falando sobre a maratona também. Vou estar falando também sobre uma corrida. E assim, as corridas têm muitas aventuras, né? Tem um episódio bacana também, que eu não lembro qual foi a corrida. Foi sempre ali no centro do Rio. Foi uma corrida que eu fiz ali também. Essa foi de 10 km. Que a corrida estava marcada para começar 9 horas da manhã. Só que na hora, eu acho que mudou o evento, mudou o horário e a data, sei lá. Só sei que passaram para 8 horas. 9 horas da manhã, tranquilo. A sorte é que eu sempre gostei de chegar cedo, sempre gostei de chegar 1 hora antes para fazer um alongamento, fazer um aquecimento. Quando eu tô chegando ali no final da Avenida Rio Branco, eu já tô vendo a galera na linha de largada, o pessoal já bufando para largar. Eu falei assim, que isso? Quando eu olhei no relógio, eu falei assim, mas peraí, ainda vai dar 8 horas ainda? Aí eu tava de calça, nesse dia eu fui de calça, né? Minha esposa tava junto comigo. Quando eu vi, o pessoal já tava largando, eu, né? Atravessei a pista, de calça fui, já tava de short por baixo, de tênis, eu tirei a calça, com o short já tirei ali tudo e dei um laço no tênis, tirei a camisa, que eu tava com uma camisa de manga, tirei a camisa, dei na mão da minha esposa, joguei tudo na mão dela, corri e todo mundo largou, e a corrida largou. Deu a largada e tal, eu saí por último, gente, saí por último. Eu corri, dei a volta pra poder sair na largada e todo mundo, tinha uma galera rindo, e ela, o cara tá no último e tal, e eu fui no meu ritmo, pá. E é muito legal que você, igual a Fórmula 1, quando o cara larga lá no final, que ele vai passando os carros, pô, gente, eu me senti assim. E eu fui passando um, aí fui passando um grupo, sempre tem pessoas que correm em grupo, né, grupo de 5, de 10, aí eu passava um grupo tal, e ia passando. Eu só sei que essa corrida era uma corrida que eu vou lembrar, vou pegar aqui o nome, eu vou lembrar. E não era muita gente, era mais ou menos umas 800 pessoas, mais ou menos, 800 inscritos, mais ou menos, bastante pessoas. Eu só sei que a minha colocação, eu fui o último, então assim, se foram 800 pessoas, eu fui o número 800. Eu só sei que eu passei muita gente, eu tava inspirado, eu fui correndo, passando todo mundo, eu já tava bem treinado. Eu só sei que a minha colocação foi 140. Ou seja, eu passei muita gente, passei mais de 600 pessoas. Quer dizer, passei 660 pessoas, né? Então assim, se foram 800, né? Mas eu passei muita gente. E foi legal. Quando eu cheguei, a minha esposa falou assim, caramba, você já chegou? Eu falei, cheguei. Ela, pô, tu passou isso tudo. Aí depois eu fiquei esperando a galera que veio chegando depois. Eu passei. Eu falei assim, realmente estou bem treinado mesmo. Essa foi uma aventura assim bem legal, episódio legal. Mas eu vou contar nas outras lives, eu vou contar mais situações que aconteceram também. Teve algumas situações que foram bem decepção. Na verdade, todas as corridas que eu fiz, eu terminei, graças a Deus, eu terminei todas elas, mesmo esgotado, mesmo esmiuçado, eu terminei. Teve uma corrida que eu pensei que essa eu pensei que ia partir, gente. Eu terminei a corrida e desmaiei. Essa foi tremenda essa corrida. Vou estar falando também sobre essa. E as outras também, fui a Friburgo, corri em Macaé, então já corri bastante corridas. Eu vou estar falando sobre cada uma delas, eu vou estar selecionando. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar selecionando as corridas por sequência, né? O ano da corrida, que aí eu consigo falar melhor e mostrar para vocês a medalha e falar mais um pouco sobre essa corrida. Aí vai ficar uma coisa bem mais legal, né? Eu ia fazer essa live informando, mas aí me deu a ideia de mostrar a medalha
Eu achei que seria bem legal vocês acompanharem um pouco da história. Mas assim, eu vou estar falando, vou estar organizando aqui as medalhas de 2004, 2005, 2006. Aí depois passou um período que eu fiquei sem correr, né? Corri em 2011. Depois, né, passou mais um período por conta de trabalho, por conta de faculdade, né, por conta das inscrições ficaram muito caras. Porque antigamente, você fazia uma corrida, você pagava R$10 uma inscrição, R$15, R$20. A mais cara que eu paguei na época da corrida, a maratona, na época acho que foi R$30. Poxa, hoje você paga R$300 numa corrida, 200, R$100. Então, hoje está muito caro. Você tirar R$100 para pagar uma corrida e os brindes não são tão atrativos. No máximo o cara te dá uma camisa, a medalha é certa, mas te dá uma camisa. Antigamente o cara te dava camisa, te dava boné, te dava squash, te dava viseira, né? Uma sacola para você carregar, te dava muita coisa, caneta, e muita coisa, entende? Toda corrida você tinha uma garrafinha de água, né? Então você tinha muita coisa. Então eu distribuía brinde para um monte de gente. Sempre quando eu corria dava brinde, camisa, às vezes dava duas, às vezes tinha corrida que te dava 2 camisas. Você corria com a camisa do evento, quando você fazia a inscrição você ganhava uma camisa e no final você ganhava uma outra camiseta. Então assim, era bem surtido os brindes. Hoje tá complicado. Hoje eles fazem um kit, aí já te cobra R$200. Aí tem a camisa, aí às vezes um boné, às vezes um short, a medalha, aí bota um squash e aí já bota R$150. Poxa, aí quebra o cidadão, né? Por conta também das pessoas que estão procurando fazer corridas, até mesmo porque já faz parte da meta do brasileiro para ter uma saúde perfeita. Como eu sempre falo nos meus vídeos, né, para você alcançar uma saúde mental, para você gozar de uma boa saúde, é bom que você faça exercício, mas essa não é uma fala minha, porque isso os médicos já orientam, já colocam ali, né, como meta para que a pessoa venha alcançar uma saúde perfeita, né? Então, assim, a procura por academia, pô, em 2003 você não via tanta gente buscando fazer corrida, muita gente desconhecia. Hoje você fala em corrida, todo mundo corre, você vai sempre encontrar alguém que corre, alguém que faz exercício, alguém que procura fazer algum tipo de atividade. Então, por conta disso, aumentou o valor das corridas, as inscrições aumentaram, o preço das coisas ficaram mais caras, os tênis ficaram mais caros. Então, por conta disso tudo. Enfim, mas eu vou estar falando mais no próximo vídeo, vou estar colocando pontuando algumas situações, dando mais algumas dicas, falando mais sobre alimentação, sobre alimentos naturais, que eu também faço uso até hoje, que ajuda, né, dá força, dá energia que você precisa. Vou estar falando mais um pouquinho. E prometo que eu vou estar organizando as corridas de acordo com o ano, que eu acho que vai ficar bem mais fácil para a gente poder conversar. 2004, tem muita corrida aqui de 2004, vou estar organizando aqui direitinho, vou estar falando para vocês, né, um pouquinho sobre isso. Tá bom, gente? Mas se inscrevam lá no meu canal, Sandro PSI, se inscrevam lá, aciona lá o sininho, que todos os vídeos que eu vou estar disponibilizando lá, vocês vão estar acompanhando, vai ser bem legal, vai ser bem importante. Tá bom? Divulguem aí também, porque eu faço isso, eu tive essa ideia de fazer isso, até mesmo para te empoderar, sabe? Eu costumo sempre falar isso. Eu quero que você descubra o potencial que existe dentro de você. Você não venha a se limitar. Às vezes as pessoas me perguntam, Sandro, mas eu não sei correr, como é que eu faço? Eu sempre falo assim, vai lá e corre. Pega um tênis macio, né? Bota uma roupa bem leve. Hoje até é fácil, porque hoje você chega numa loja de esportes, Centauro, na loja da Nike, você tem lá umas roupas que são bem legais, uma roupa térmica, um short, né? Uma camiseta que vai te ajudar para transpirar melhor, né? Então eu sempre indico para as pessoas, e dou essa dica e oriento para que você
vai, faça uma caminhada, começa fazendo uma caminhadinha ali, procura sempre fazer um alongamento, fazer um aquecimento antes, né? E você pega uma garrafinha d'água, você vai fazer uma caminhada, leva uma garrafinha d'água, bebendo uma água e tal, vai conversando. Se quiser também, leva o celular, bota lá um fone, vai escutando uma musicazinha, né? Vai te ajudar também a concentrar. Faz lá estabeleça uma meta para você. Hoje eu vou caminhar uns 3 km, 4 km, porque é possível você fazer isso. Mas se você tiver uma companhia, você vai conversando, quando vê, já andou 4 km, ou já correu, quando vê, foi. E começa assim, tá? Essa é a dica que eu deixo para você. Tá bom, pessoal? Vou estar falando mais à frente. Mais uma vez, entra lá no meu canal, se inscreva, Sandro PSI, lá no canal do YouTube, e acompanhe lá meus vídeos, acompanhe lá as minhas corridas, porque eu sempre procuro fazer no final de semana, e estou postando os vídeos sempre na segunda ou na terça, estou postando meus vídeos. Eu tenho que fazer uma arrumação também, selecionar direitinho, então eu procuro, eu sempre estou postando vídeo, às vezes na terça-feira, às vezes na quarta, eu estou postando os vídeos lá. Tá legal, gente? Então é isso. Vou estar falando no próximo vídeo, vou estar falando nas corridas que eu fiz do ano de 2004 a seguir. Tá legal, gente? Então, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e vamos para a pista, vamos correr, ok? Vamos comigo para a pista. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau.